bom dia! Tudo bem com vocês, meus amigos? Minha mesa, vamos ver aqui, ok, foi. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar com o meu amigo Tirson. Isso, Tirso. Na realidade, o Tirso, ele tem se chama Adilson, né? Se chama Adilson. Mas todo mundo conhece ele como Tirson. E ele tem uma escola, um curso profissionalizante. Beleza? Já chegou aí, só pedir para entrar, solicitou, eu autorizo. Bom, e aí o que acontece? O Tirson mora em São Paulo e tem uma escola profissionalizante que para esse momento é um momento bem legal para que as pessoas de repente que não estejam fazendo alguma coisa, aprender uma profissão. E vai ser muito interessante o nosso bate-papo. Bom, enquanto ele não... Tudo bem, professor? Professor, então estamos começando aí essa série aí com o Tirson, a educação profissionalizante. E aí na segunda-feira nós vamos falar sobre a educação universitária. É isso, professor? Tudo preparado, tudo já no esquema? Ainda tem tempo ainda, né? Tudo bem, Tirson? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bem. Só não estou te vendo ainda. Fechou? Enquanto entra a tua conexão aí, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, beleza. Deixa eu conversar com a galera aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Bom, o Tirson já está aí. Galera, é o seguinte, a gente está se preparando para esse período, né? Então é o seguinte, tem vários conteúdos com muitas dicas valorosas e valiosas para o nosso dia a dia. Ontem tivemos duas lives bem legais, que foi uma com o André Braga e outra com o Orlando Rodrigues, e que foi muito, 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 muito legal. Depois vocês podem assistir. Ainda está no ar. A do André deve estar acabando, deve estar saindo agora, porque a gente fez 11 horas, mas eu vou subir e vou colocar no meu canal no YouTube. Especialista Elias Lima. E eu quero falar enquanto... Você está aí? Eu estou aqui, rapaz, não estou conseguindo fazer a câmera funcionar aqui, peraí. Então tá bom. Aí vou entrar novamente. Tá. Então é o seguinte, nós estamos falando sobre vários assuntos. Hoje já falamos sobre finanças, já falamos sobre motivação, sobre empreendedorismo, sobre autoestima, clareza de objetivos, falamos de metas, clareza de metas, falamos de vários assuntos. Ontem nós falamos do mercado de varejo em si, falamos um pouco de ações rapidamente com o André é especialista, e hoje nós vamos entrar no meio da educação. É o seguinte, então alguns vídeos vão estar lá no YouTube, e a gente... eu já estou te ouvindo de novo, mas não estou te vendo. Só rodando aí. Peraí que acho que a conexão aqui está meio lenta o negócio. Isso. Então, de repente, você vai precisar trocar de local aí. Bom, é o seguinte, galera. A ideia desses bate-papos aqui é justamente fazer com que as pessoas pensem e repensem de uma forma diferente do que elas estão vivenciando hoje. É uma oportunidade de ouvir novas pessoas, entender uma perspectiva, avaliar, ver o que pode ser adaptado para o seu negócio, para o seu dia a dia, independente de você estar trabalhando ou não estar trabalhando, se você tem empresa ou não, porque a gente está dando várias dicas bem assertivas de motivação, de clareza de objetivo, de propósito, e as pessoas que estão participando, graças a Deus, todas elas têm bastante conteúdo. Amanhã eu tenho duas lives bem interessantes, eu vou falar para vocês mais ou menos o que está vindo pela frente. Amanhã eu tenho a live com o Eduardo, que é de uma indústria de cerâmica, vai falar um pouco sobre o mundo cerâmico,
no segmento de material de construção. Depois eu tenho a live à noite com o Renato. Renato, ele é um empresário de um ramo de engenharia, ele é responsável por toda uma parte de TI, de tecnologia, e ele tem um acesso muito grande ao pessoal de construtoras, de engenharia de modo geral. Na quinta-feira... Opa, tá aparecendo aí! E aí, meu amigo? Beleza. Na quinta-feira tem a Suzana, a gente vai falar, ela é uma psicóloga. Na sexta-feira, a gente fala... Na quinta-feira, mesmo à noite, tem a Mona Lisa e a Silvanira. Não sei se vai dar para eu conseguir fazer um contexto, porque a gente alterou a data. Na sexta tem a Cecília, que é uma mulher muito, muito especial, de São Paulo também. Tem o João Ricardo, a gente vai falar sobre cultura, vai falar sobre um livreiro, ele tem uma livraria digital e física, e ele conhece muito desses livros, né, de todos os livros, e a gente vai dar várias dicas. Ele já comentou comigo a importância de você estudar, aprender e colocar em prática, para você não ficar com obesidade mental. Na segunda-feira nós temos aí o professor, né, o professor José Luiz, que está nos assistindo, e à noite nós temos o Tânios e a esposa. O Tânios, ele vai falar provavelmente sobre física quântica, muito legal. Na terça-feira nós temos o Ricardo é gestor de uma ONG. Na quarta-feira nós temos o Cerbela e temos a Gilmara, a Gil, grande amiga. Todos dois, ambos empreendedores. A Gilmara fala bastante de autoestima e de motivação. Depois nós vamos ter mais algumas aí que são surpresas, tá certo? Meu amigo Tirso, Tirso, mais conhecido como Tirso. Exatamente. Tranquilo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também, graças a Deus. Seja bem-vindo. Se apresenta um pouco, fala aí para mim o que você faz, para o pessoal que está ouvindo, está assistindo a gente, por favor. Bom, legal. Bom, eu trabalho com motocicleta já há quase 20 anos, né? No setor mecânico de moto. E há mais ou menos uns 14 anos eu tenho empresa de peça e motocicleta. E houve muito problema na hora de contratação de pessoas na parte de profissionalização, né? E há uns 5 anos atrás nós resolvemos então fazer um curso de mecânica de moto, abrimos uma empresa para poder profissionalizar aí os nossos alunos, né, os nossos parceiros, dentro da nossa própria empresa. E de lá para cá a gente vem crescendo na área de curso, assim como na área de motocicleta também, graças a Deus aí. A gente vem também se profissionalizando, né, cada dia estudando mais, criando rotinas e mais estudo. Muito e por aí vai. E aí quando você fala assim, você tem o curso, né, de formação de mecânico, você tem uma loja também, não é isso? Você tem uma loja que vende motos ou vende só peças para motos? Só peça. A gente faz consertos, manutenção, né, assistência técnica, independente da marca, e trabalhamos só com peças e assistência. Muito legal. E aí, a tua região é no interior de São Paulo, qual é a tua região mesmo? Pessoal, a nossa região aqui, uma cidade maior para conhecer, é Bauru. Né? Bauru. Estamos a 50 quilômetros de Bauru. Beleza. De São Paulo a distância é quanto? 400 e pouco, né? Aproximadamente uns 400 quilômetros, 390, por aí. Mas bem distante. São Paulo é muito grande. Ô Tirso, é o seguinte, você sabe que teve uma época que eu fiz contratação para algumas empresas. E realmente a qualificação da mão de obra era muito ruim. Por exemplo, eu pegava eu fazia um anúncio, por exemplo, para vendedor ou para atendente, qualquer função. E aí eu peneirava, vinham lá 200 currículos, ok? Desses 200 currículos eu conseguia aproveitar 10, convidava esses 10, desses 10 iam 4, 5 para fazer entrevista, né? Como é que foi essa dificuldade sua? O professor está perguntando de onde você é, qual é a cidade do lado de Bauru, porque o professor também é do interior de São Paulo. Legal, professor. Eu sou da cidade de Jaú, né? Sou nascido e criado aqui em Jaú.
já faz bastante tempo que eu nasci, inclusive, né? Ainda não estou no grupo de risco, mas já faz bastante tempo que nasci. E falando com você, Elias, a respeito da contratação, é complicado, cara. Quando a gente pega, assim, pessoas... porque, principalmente no ramo de moto, as pessoas subentendem que é algo fácil de se mexer, né? O cara vai lá, compra um pouquinho de chave e já imagina que já é mecânico. Troca uma relação, faz um negocinho. Mas, na verdade, quando você pega ele tecnicamente mesmo, para poder dar uma assistência técnica para o cliente, conversar com o cliente, né? Que a maioria das pessoas fala assim, eu adoro moto, mas eu não gosto de mexer com a pessoa. Só que ele tem que entender que quem traz a moto até a oficina, né, é uma pessoa, né? Então, ele precisa entender essa situação. E aí, o que acontece? A gente, aqui dentro do nosso curso, nós trabalhamos muito essa parte também, do profissional não só apertar parafuso, né? Mas do profissional ser um cara que vai fazer o negócio acontecer quando, por exemplo, o chefe da oficina ou o dono do negócio não estiver próximo a ele. E essa contratação, às vezes, é muito difícil. Porque você vê que as pessoas não... como o professor colocou aí, que aqui em Jaú é a cidade dos sapatos, né? E é a capital do calçado feminino. Então, a economia gira muito em torno do calçado. E a pessoa resolve sair do calçado, fazer na garagem dele alguma coisa e vai lá e faz. Só que ele não se profissionaliza, né? E quando você trata de um currículo assim, aí você vê que o cara tem tanta experiência, mas ele não consegue se identificar com aquilo que ele quer. Ele não consegue se profissionalizar naquele caminho dele. E por que você acha que isso acontece, Tirso? Qual é a tua percepção disso? Porque a gente já conseguiu formar de aluno aqui, o que a gente já viu nesse mercado, é essa dificuldade da comunicação mesmo, sabe? É a dificuldade de pensar. O maior desafio que nós temos aqui é criar pessoas pensantes, né? É o que eu sempre falo para os alunos. Falo, olha, não se preocupem com o que vocês vão fazer na moto, mas eu quero que vocês pensem. Então a gente ensina como a gente explica como faz, e depois eles têm que pensar. Então reúne um grupinho de 2 a 3, e eu tenho que pensar. A gente está lançando, inclusive, um novo projeto, e a gente vai reunir um grupo de alunos já formados, né, e grupos de alunos que estão em andamento, para poder fazer algo diferente, né? Não reinventar a roda, mas fazer uma roda melhor. E aí essa parte de comunicação, às vezes, entre eles mesmos, e entre o mecânico, o técnico e o cliente, é a maior dificuldade, né? A gente vê que eles não buscam conhecimento nessa área, sabe? Se desenvolver, né, pessoalmente. Qual é a faixa etária, só para poder entender, qual é a faixa etária dos seus alunos hoje? Nós temos aqui uma faixa etária média de 17 a 22 anos. Existem as exceções. Nós já demos aula para aluno aqui de 40, de 60 anos, inclusive. Já tivemos alunos aqui, assim como tivemos alunos de 14, 15 anos, que os pais autorizaram a fazer o curso. Mas a faixa etária maior é de 17 a 22 anos. Então, eu vejo isso como eu vejo isso, né, nesse período que eu fiz contratações, que esse grupo, né, que é a geração Y, né, e a geração mais atual ainda. Eu tenho uma filha de 17 anos, assim, eles veem tudo como as coisas muito descartáveis, né, e tudo de muita facilidade de acesso. Então, acredito que eu estou aprendendo ali com o Tirso, mas aí qualquer coisa eu tiro a dúvida no celular, entro no YouTube, alguém vai me ensinar. E isso acaba prejudicando, porque muitas vezes a pessoa olha o vídeo, mas não vê os comentários embaixo. E aí acaba dando problema. Tem um caso de um amigo meu que ele começou a fazer um curso de elétrica, e aí deram uma ideia para ele, e aí ele foi lá e fez. Aí quase tacou fogo na casa dele. E aí depois ele embaixo, ele foi reclamar, eu vi o cara foi embaixo, os caras estavam fazendo um comentário que estava errado. E ele pegou aquilo ali, já foi de cara e fez. E assim, o que eu via quando eu fiz o período de contratação? Que justamente essa idade, dos 18 até os 25 anos,
eles mudam muito de emprego e de vontade. Então eles começam a fazer a manutenção de, não é isso que eu quero não. Não, o Tício está pegando muito no meu pé. Não vou fazer isso não, porque eu vou atender um monte de cliente chato. E o cara vai abandonando, ele não se dá um tempo de chegar, treinar e entender realmente se aquilo ali é ou não é para ele. E aí, em muitos momentos, eu chego e falo para as pessoas assim, fica pelo menos 1 ano fazendo. Eu peguei uma pessoa, eu conversei com um garoto, 23 anos, 24 anos, extremamente inteligente, muito dinâmico, só que ele tinha passado dos 18 aos 23 em 10 empregos. Nossa. 10 empregos. É muita coisa, né? É muita coisa. Você não tem nem... O cara ficou em 3 meses. E aí eu perguntei, por que você fez isso? Não, é porque... Aí falou, no fulano de tal, eu queria ser promovido. No outro, não dava para fazer minha faculdade. No outro, falei, cara, se você não se der um tempo para você aprender a passar por um processo para saber se você quer mesmo aquilo ou não. Não é verdade? Como é que você vê isso aí dentro do teu negócio? Eu vejo assim, né? Muitos garotos que chegam aqui, principalmente essa idade dos 16, 18, 17, eles são apaixonados por moto. Então ele chega aqui e fala, não, no primeiro dia a gente faz uma entrevista com todo mundo, né? E aí você fala, e aí, cara, como é que você quer? Por que você está fazendo curso e tal? Não, porque eu amo moto. Eu sou apaixonado por moto. E tal, e tal. E aí quando você começa a mostrar o que é a moto, e aí a gente cria muitas situações do dia a dia aqui, né? Situações de cliente mesmo. Então a gente simula o cliente, o cara chegou com um problema e a gente precisa arrumar. E não é que existe cliente chato, existem clientes que são exigentes. E esse cliente é o que nos faz crescer, nos faz ser melhor, né? Porque se ele exige além daquilo, então eu preciso atender a expectativa dele além do que ele pode exigir. Preciso surpreender esse cliente, né? E aí, nessa exigência do cliente, a gente passa para os alunos, né? E quando chega mais ou menos na metade do curso, ele fala assim, não, eu queria mexer com moto, mas para mexer na minha, né? Aí ele já começa essa falta de paciência. Fala, cara, se dá o tempo, realmente, se dá o tempo. Se é isso que você quer fazer, se dá o tempo. E aí as coisas vão acontecendo. E assim, é bem isso mesmo. Os teus cursos, ele tem quanto tempo de duração? Essa é uma pergunta. E dentro dessa duração, quantos vão até o final? Baseado assim em 10, para poder te pegar um número redondo. Né? O nosso curso ele tem 78 horas de curso. E é uma vez por semana que ele vem até a escola. Porém, a gente se fala basicamente quase todo dia com o grupo, através de WhatsApp e tal. Então dá aproximadamente 6 meses de curso. E de cada 10, assim, de evasão, 1 ou 2, sabe? Então tem uns 10 a 15% em média de um curso pelo outro de evasão de alunos. Pessoas que no meio do curso não se identificam, né? A maioria são jovens que o pai quer que ele tenha uma profissão ou um conhecimento, né? Coloca ele aqui dentro e aí no fim ele acaba desistindo porque o negócio dele é videogame, não é isso que ele quer. E quando você põe óleo na mão do caboclo, você põe graxa na mão dele e fala, nossa, o que é isso, né? Então aí tem essa média de existência assim, de 15% mais ou menos por turma, né? Daria um aluno e meio, mais um pela outra, uns 2 alunos. E quantos por cento mais ou menos se tornaram aí profissionais mesmo? Quantos você acredita que esses caras que realmente gostavam e eles estão trabalhando até hoje? Mais ou menos. Assim, como a gente atende a nossa micro-região aqui, né? Tem várias pequenas cidades aqui ao lado. Acho que a nossa cidade aqui hoje está em média de 140 mil habitantes, mas tem muitas cidades aqui com 13, 20, 30 mil, né? A nossa região. E hoje eu acredito que em torno de uns 40%, 50% se profissionalizaram mesmo. Eu tenho bastante alunos que já trabalham e estão trabalhando com isso e está sendo muito fantástico. Deu uma travada aqui. Opa. Deu uma travada aqui. Então, a gente tem média... pode falar, desculpa. A gente tem em média assim, uns 40% a 50% de alunos que trabalham com isso realmente, né? Alguns deles já abriram negócio
A gente sempre orienta o aluno a trabalhar um período para alguém, para ele ganhar mais experiência e depois abrir o seu próprio negócio. A gente tem dado assistência para esses alunos que abriram o negócio, né? Tanto na parte de mecânica, também como na parte administrativa. A gente já tem uma experiência, né? Então a gente ajuda os alunos a falar, cara, vai por esse caminho aqui, vai por ali, que é bem legal. E aí eles vão trabalhando. Acho que também, Elias, a gente percebe assim, quando a gente abre a turma, tem uma boa porcentagem que não... Elas estão aqui, mas eles já falam no começo mesmo. Falam, não, eu quero só conhecer a moto, para me mexer na minha moto. Então, esses aí a gente já tem essa noção que eles vão trabalhar na moto deles mesmo. Entendi. Bom, assim, como é que você faz? Qual as técnicas que você utiliza para que você motive a galera a ficar mais tempo até o final? Você está falando assim, dentro da tua faixa de conclusão de curso, realmente a desistência é pequena, né? Você está falando de 10% a 15%, o pessoal vai até o final. Como é que você motiva essa galera, esse pessoal, teus alunos, a manter essa motivação até o final? Isso é importante, né? Tem muita gente que tem uns treinamentos que o pessoal vai debandando, chega no final a meia dúzia. Quanto mais que é treinamento técnico. Cara, é assim, ó, a nossa aula, ela é muito divertida. A nossa aula, eu procuro, quando eu tiro uma risada de um aluno, eu sei que ele prestou atenção no que eu comentei. Então, quando a nossa aula começa a ficar aquele negócio meio monótono, alguma coisa assim, eu já começo a lançar perguntas e fazer a promoção da próxima aula. E aí os caras querem vir na próxima aula para poder entender melhor, né? E a gente criou um sistema didático aqui que a gente sempre liga uma coisa a outra. Então a gente começa lá com metrologia, e aí vai para elétrica, e aí vai para suspensão, e aí lá na suspensão a gente utiliza as coisas que aprendeu na metrologia, e aí vai, né? A gente tem os professores da parte de desenvolvimento pessoal dentro do curso, que fazem as aulas com a gente, parte de empreendedorismo dentro do curso, que fazem as aulas com a gente, né? Então, dentro dessa parte, eles abrem a empresa deles, eles criam o negócio deles, formulam no papel, porque se deu certo no papel, na vida real tem que funcionar, né? Essa é a ideia. E você vê que no papel não deu certo, a gente remoda, faz de novo, vai fazendo. E então, essa diversão que a gente faz dentro da aula que cria esse caminho, né, que o pessoal vai andando, né? Aí a Ana aqui perguntou, na Azevedo, falando, os alunos não saem da oficina, se tornam discípulos, é sensacional. A tua aluna, ela? Tem muitas mulheres? Tem muitas mulheres fazendo treinamento? Cara, falar pra você, a gente já deve ter formado aqui umas quase 100 pessoas, mais ou menos, passado pelos nossos cursos. Até hoje, só uma mulher se formou. Cara. E é interessante que, assim, ó, algumas se matriculam, vêm 1 ou 2 dias de aula, e aí elas não vêm mais. Existe um bloqueio, sabe? Não sei o que acontece, né? Mas as mulheres, elas têm uma perfeição maior que a do homem, né? Elas enxergam coisas que a gente não enxerga, né? A gente vê uma floresta, mas não vê uma árvore, né? Elas enxergam, não, aquela árvore lá de cor diferente, lá no meio, lá. E a gente abriu uma época, agora nesse ano nós pretendemos lançar um mini curso só para mulheres. A gente vai fazer uma coisa só para mulher, só para ela entender como que a moto dela funciona quando ela dá partida, sabe? Então a gente até está tentando fechar algumas parcerias com a autoescola para ver se consegue fazer alguma coisa exclusiva só para mulheres, para movimentar esse mercado, que é muito bacana. Muito legal, bacana. Como é que você está fazendo agora, nesse período, né? Como é que você se reinventou, já que você não pode estar treinando a sua equipe fisicamente? O que você está preparando, o que você já está fazendo para continuar ensinando as pessoas a mexerem com moto? Então, tudo isso pegou a gente meio de surpresa, né? Todo mundo, né? Achávamos que seria só uma semana, uns 10 dias, mas por fim acabou sendo mais tempo. E o que a gente acabou fazendo? A gente já tinha um projeto de cursos online, né?
E aí a gente começou a criar as novas aulas e adaptar essas novas aulas. Então, os nossos alunos que frequentam as aulas, que estão no curso, a gente está passando essas aulas online para eles. E tirando dúvidas, né? Tirando dúvidas. Como a Naira disse aí, de vez em quando aparece um aluno aqui com cabeçote e fala, estou precisando fazer isso, e a gente ajuda ele a resolver o problema. Tem alunos que a gente consegue com maior facilidade o contato, né? Tem alunos que têm uma certa dificuldade na parte de tecnologia. Então a gente não tem esse contato tão presencial com esse tipo de aluno. Legal. Mas a gente, Desculpa, a gente tem feito online, né? Uma boa parte dos cursos. Quando você fala online, você fala, você tem um treinamento pronto ou você fala ao vivo? Eu tenho treinamento pronto e aí a gente põe um banco de hora lá, a gente marca um determinado período, a gente abre uma reunião no Skype e o pessoal vai entrando, perguntando, fazendo as perguntas. Então é ao vivo. Então você pega o conteúdo e dá ele ao vivo, né? Você não tem as aulas gravadas. Não tem as aulas gravadas. Legal. Isso é interessante. Se você precisar de alguém que faça isso, eu estou lançando o meu treinamento também agora em maio, e aí eu fiz online, né, para poder falar como fazer o melhor resultado da sua vida. Bem legal. Para fazer trabalhar técnicas de liderança, de planejamento. Bom, meu amigo, pessoal, é o seguinte, vocês estão assistindo aí, tem algumas pessoas assistindo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, para poder interagir com a gente aqui, fiquem à vontade, para que a gente possa entender. Se vocês estão gostando, compartilhem aí com o pessoal, tá certo? Ô Tirso, o que mais que você preparou para nós aí? Bom, então, a gente está falando aqui sobre os profissionais, né? Essa parte de se profissionalizar em determinado assunto. E a gente vê hoje em dia não uma falta de vontade, mas uma falta de estudo, né? Como você falou lá no começo, as pessoas fazem uma simples visualização de um vídeo e acham que já entendeu, né? Quando na verdade aquele negócio é um pouco mais embaixo, né? O assunto ali. E a gente vê muito isso aqui. Eu vi, o rapaz fez lá no YouTube, só que eu fui fazer, não deu certo. Não deu certo porque você não estudou, meu amigo. Você não entendeu realmente como a coisa funciona, né? E essa profissionalização, eu fiz 5 cursos no Senai Ipiranga, em São Paulo. A gente ficou semanas fazendo cursos lá em São Paulo. Então, essa profissionalização nos trouxe uma bagagem, né? E isso a gente vê até hoje, essa troca de figurinha com outros profissionais. A gente vê, às vezes, o profissional de moto olhando para o outro profissional, achando que aquele cara é o seu inimigo, né? O seu concorrente. Quando, na verdade, até hoje tem coisa que eu vou em outro profissional e falo, cara, eu não estou entendendo isso aqui, uma moto que lançou, um negócio novo, peço uma informação, os outros vêm até aqui, pedem outra informação, e a gente vai trocando essa figurinha e se profissionalizando. Na verdade, a gente não vai criando concorrentes, né? Nós vamos criando parceiros de negócio. E isso é de extrema importância hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, né? Essa parceria, esse caminhar junto. O bolo está aí para todo mundo, né? Cada um vai lá e tira uma fatia. Tá bem? É verdade. Não, eu ia falar o seguinte, quando você fala, não é, que as pessoas vão lá, não tem uma continuidade, né, não dá uma continuidade, eu falo que realmente os jovens hoje eles não têm uma motivação. E aí, por que eu falo que eles não têm motivação? Porque a motivação, pelo menos na minha concepção, desde que eu aprendi isso no início da semana passada, ela tem 2 vertentes, né? A da necessidade e a da paixão. Então, as pessoas, você vê, muitas pessoas vão procurar porque elas querem mexer na moto, porque elas gostam, estão apaixonadas. Então, isso é uma motivação. E esse é o cara que provavelmente ele vai continuar, vai ser um bom mecânico e vai montar o seu negócio e vai crescer. E tem o da necessidade, que talvez lá na frente ele até goste de trabalhar com moto. Mas hoje ele vê com uma moto com um perfil, fala assim, caramba, isso aqui eu gosto, mas eu não sei fazer, vou fazer porque é uma forma de eu ganhar dinheiro.
Né? Pô, existe um monte de moto na minha cidade, eu não tenho um bom mecânico e eu sou curioso, eu vou estudar mais e eu vou lá e vou fazer o treinamento e apresentar. Hoje, né, como é que você vê isso? Né? Quantos, se você tivesse mais ou menos dentro do que você visualiza, quantos estão motivados pela necessidade dentro do teu curso e quantos são apaixonados por moto? Se você tivesse mais ou menos, só para a gente entender aqui. Hoje eu vejo da seguinte forma. Quando você coloca uma motivação por necessidade, a pessoa faz, mas ela faz porque ela precisa mesmo, né? Como você falou, não tem um cara bom aqui na minha cidade, a gente tem vários casos desses na cidade, que as pessoas, cidades menores, as pessoas são motivadas pela necessidade de ter alguém que vai resolver o problema da população ali, né, motociclista. Agora, quando ela é apaixonada, aconteça o que acontecer, ela vai fazer aquilo, né? Hoje eu diria assim que em torno de paixão mesmo, em torno de uns 20% mesmo. Você percebe que é bem baixa essa motivação, sabe? Uma outra coisa que eu vejo, tem um caso curioso aqui de um aluno. Ele era eletricista residencial, sabe? Muito bom, excepcional. E aí o que aconteceu? Ele veio até nós e ele sempre gostou de moto, andar de moto, passear de moto. Ele veio até nós, fez o curso, ele trabalhou um período aqui comigo, na minha oficina, inclusive, e abriu a própria oficina, abriu o próprio negócio. E aí, por motivos externos, fatores externos, tudo isso que vem acontecendo nesses últimos dias, né? Ele não estava tão preparado, ele precisou fechar a oficina. E agora ele está fazendo um outro negócio, voltou a fazer um outro negócio e está se preparando para abrir uma nova oficina. Aí eu falei para ele, cara, você vai abrir outra oficina de novo? Você pretende abrir outra oficina? Ele falou assim, cara, a culpa é sua. Você me fez me apaixonar por esse negócio. Aí eu falei, não, a culpa é sua, cara. Você se apaixonou, eu só mostrei a porta. E você vai falar, pode terminar. Desculpa. E aí você vê que isso é uma paixão mesmo, né? O cara aí, ele foi pra garagem dele, tá fazendo os negocinhos dele lá, de vez em quando aparece uma moto pra fazer, ele me liga. Cara, posso subir aí na oficina, fazer, pega a moto, pode vir, faz a moto aqui, vai. Então, você percebe que isso é realmente uma paixão mesmo, né? Isso é muito legal. E aí volta lá no início que nós falamos, né? Assim, a pessoa, ela não gostava, né? E aí começou a gostar daquilo e agora está apaixonado. E se identificou. Exatamente. Só que aí os jovens não dão essa oportunidade, não se dão essa oportunidade, né? De experimentar isso, né? Do processo, né, cara? Deixa eu responder aqui que a Luísa Alberto me mandou uma pergunta para mim. Deixa eu ver aqui. Eli, você não acha... Luiz Alberto. Você não acha que o principal problema não é romper a barreira do começar, o medo? Rapaz, o medo, ele vai existir em todo momento. Só que, como é que você treina o medo, para superar o medo? Treinando. Só que você vai treinar o quê? Para isso você precisa ter um objetivo, uma motivação. Você tem a motivação de, por exemplo, nesse momento de você sustentar a sua família, ok? E aí, de repente, você tem que fazer algo novo. Como, por exemplo, falar em público. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Falar em público. Mas eu tenho medo de falar em público, que é um dos maiores medos que existem, né? Eu tenho medo de falar em público, só que é o seguinte, você tem uma necessidade de fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, você precisa se expor, falar em público. Aí eu pergunto, né? Você vai superar o medo, vai treinar para poder falar em público ou vai passar fome? Né? Ou seja, entende, Luiz? Eu não sei se eu consegui dar clareza na resposta, mas é entender o seguinte, qual é o objetivo, o que você ganha com esse objetivo para fazer com que você treine e mude e questione os hábitos, os comportamentos e também o medo. Exatamente. O medo, dizem que o medo não é ausência de coragem, né? O medo é ir em frente apesar do medo. Continuar apesar do medo. E acho que a principal é isso mesmo, a clareza de objetivo. É você saber realmente o que você quer. Não, eu quero isso.
Vou passar dificuldade? Vou, mas esse é o meu propósito. Vou lá dar o primeiro passo. Como é que se começa uma caminhada, uma maratona? Dando o primeiro passo, né? E aí vai. E hoje de manhã eu estava ouvindo um cara aqui, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou que a nossa vida não é uma corrida de 50 metros, né? Nossa vida é uma maratona. Então a gente tem que ir um pouco por dia, fazendo as nossas rotinas diárias, fazendo os nossos trabalhos diários e participar dessa maratona, apesar da dor na perna, apesar da dor no joelho, apesar das consequências do tempo ruim, né, de fatores externos que a gente não controla, a gente tem que continuar nessa maratona. Quando você fala de maratona, eu também dou vários exemplos de maratona. E aí você vê, lembra daquele maratonista brasileiro que estava em primeiro e que entrou um cara no meio do caminho? E o cara deixou de ganhar a medalha de ouro para ficar com a de bronze. Ganhou uma medalha, pelo menos, mas de onde alguém, em algum momento, esperava que fosse acontecer aquilo. E é o que está acontecendo hoje, né? Por mais que você esteja numa corrida, quando veio o coronavírus, todo mundo fala assim, não, peraí, o que vai acontecer? Mas ninguém esperava que fosse ser uma coisa tão extensa, né? Tão agressiva para conseguir movimentar e mudar o mundo, né? Botar o mundo de uma outra forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Assim, falar de parceiros e concorrentes. Eu percebo, né, quando eu vou a um mecânico, quando levar meu carro, que assim, vai um momento que eu vejo os caras e falo assim, pô, peraí, deixa eu ligar para um amigo meu para ver como é que ele faz para resolver e tal. Se ele tem alguma ferramenta que de repente eu não tenho. Ou seja, existe um entrosamento. E aí eu vejo mais como parceria do que concorrente. E você comentou um pouco isso e como é que funciona isso aí no segmento de moto ou de automóvel de um modo geral? Hoje eu vejo assim, aqui na cidade já faz 18 anos que eu trabalho com moto em concessionária. O que acontece? Para o cliente, às vezes, que o cliente chegou na sua oficina, na sua loja, e aí você fala assim, deixa eu ligar para o Elias para ver o que o Elias vai falar para mim, porque eu nunca peguei uma moto desse jeito, né? Aí tem duas situações. Uma, o cliente achar que você não entende do negócio. Esse cara não entende do negócio, está mexendo na minha moto aqui, né? Como é que faz? A outra é o cara falar assim, pô, a humildade desse cara, né? Eu nunca peguei isso, eu vou tentar resolver para você, mas deixa eu ver se o cara tem uma outra ideia para me passar. E a gente percebe essa dificuldade, né, das pessoas pedirem esse apoio. E quando pede, acha que é um negócio assim, nossa, eu vou ter que fazer, vou ter que me humilhar, tipo assim, né, algo nesse sentido. E pro outro, e aí o cara vai pensar, da outra vez, então eu levo o outro, né? Mas na verdade, a confiança que o mecânico adquire quando ele fala assim, cara, eu não sei, mas eu vou procurar saber e nós vamos resolver isso para você, é muito maior, sabe? Porque às vezes a pessoa chega num lugar e aquele cara sabe tudo, você fica meio desconfiado, né? Mas esse cara sabe tudo? Como você sabe tudo? Tudo que você pergunta, ele sabe? Ele ou te dá uma resposta que não te convence, porque ele deu aquela enrolada porque ele não sabia, né? E então quando você tem a humildade e fala assim, cara, eu não sei isso aqui, mas deixa eu ver aqui com o fulano, que eu acho que eu vi uma moto lá esses dias igual a sua, eu vou perguntar para ele como que aconteceu. E aí o cara pergunta e fala, agora eu entendi, meu amigo, deixa eu te falar, isso aqui funciona assim, 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 e eu vou fazer dessa forma aqui para ajudar você aí. E aí sim, aquilo ganha uma confiança, né, do cara. O cara tem aquela confiança, fala assim, pô, realmente o cara resolveu o meu problema, né? E eu percebo o seguinte, nessa nossa parceria, ganha-se mais dinheiro quem resolve mais problemas. Você nunca vai ver um cara chegar, o Elias chegou aqui na minha oficina e falou, Tirso, deixa eu te falar uma coisa, cara, minha moto tá tão boa, tá tão perfeita, gasta pouco, não fura pneu, não estoura rolamento, por favor para mim, desregula ela, deixa ela bater no motor, fura o pneu, nunca vai acontecer isso, né? As pessoas sempre vão vir com um problema para que a gente possa resolver. E quando você não consegue resolver um problema sozinho, e você traz outras pessoas junto, é igual junta médica, né? A gente costuma falar assim, já aconteceu de o cara me ligar, eu ir na oficina dele, cheguei lá, tinha um outro mecânico, eu falei, pô, o que é isso aqui, uma junta médica? E a gente resolveu o problema da moto. Assim como já aconteceu de vir aqui, né, as pessoas, né, e ajudarem eu a resolver o problema da moto. Isso é importante.
Assim, você comentou sobre humildade, né? Eu vejo, e aí eu posso falar um pouco porque eu já fui arrogante, né? Por quê? Como é que eu era arrogante? Não era arrogante de falar assim, você é um cara marrento. Não, eu era arrogante de seguinte, de achar que poderia resolver tudo sozinho. Que aí você fala assim, cara, eu estudei tanto, pô, eu sei, pai, eu conheço muito disso aqui, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo ter clientes, eu não estou conseguindo resolver o problema. Cara, o que está acontecendo? E aí algumas pessoas falavam para mim assim, pô, ele está precisando de ajuda e tal. Não, pode deixar, cara, tá tranquilo, pode deixar que eu vou ver. E quando você falou, né, justamente de, pô, o que as pessoas vão pensar, o que eu vou, né? Que vou achar que eu sou incompetente, o que meu cliente vai achar. E quando eu entendi que isso, pelo contrário, faz a gente crescer, né? Exato. Faz com a gente crescer, ter mais confiança, né? Aprender mais, isso começou a fazer toda a diferença. Eu estava falando no início dessa live aqui, que é o seguinte, eu comecei a fazer, semana passada, tem 15 dias, 20 dias quase, de lives. E a gente já fez 19, porque teve dia que eu fiz 2 lives. O quanto eu aprendi, o quanto eu aprendo, trocando ideia com você e com os outros. Assim, a gente conversa de vários assuntos, uma coisa bem eclética. Algumas vezes eu me surpreendo, por exemplo, ontem eu estava falando de mercado financeiro, de investimento, assim, coisas que há um tempo atrás eu nem entendia. Hoje eu já consigo falar um pouco. Por quê? Porque você acaba interagindo com muitas pessoas, buscando e evoluindo muito mais. Em 20 dias eu já evoluí a nível de parceria muito mais que nos últimos 4, 5 anos. Quando você constrói parceiros, você constrói uma resistência, né, para todos. Porque hoje eu preciso de você, amanhã você precisará de mim, eu vou precisar de um outro, o outro precisará de nós. E isso cria-se uma resistência, né? Cria-se um movimento onde as pessoas fazem o bem, né? Fazer o bem é importante. E quando você tem a humildade de pedir, pô, fera, você não dá uma força para mim aqui? A pessoa não vai falar não, né? Por mais que ela não goste de você, né? Você chegar e falar, rapaz, estou descarregando o carro aqui, você não dá uma força para mim, você nem conhece o carro. É verdade. Você não conhece o carro. Aí você fica com o guarda-roupa ali. Você fala, amigo, você não dá uma força para mim descer o guarda-roupa aqui? Aí o cara fala assim, ajuda. Beleza. Não tira, né? Te ajuda. Agora você fala assim, não, eu vou tirar o guarda-roupa sozinho. Aí você estoura a coluna, quebra a porta do guarda-roupa, só porque você não quis pedir uma ajuda. Não quis pedir uma ajuda. O que o pessoal vai pensar, né? Que eu sou fraco, que eu não sei fazer as coisas e tal. Mais ou menos isso. Não consigo fazer sozinho, né? Isso. Amigo, é o seguinte, a gente já está aí com 45 minutos praticamente. Né? Passa rápido. Faz um resumo aí, faz as suas considerações, dê algumas dicas aí pra gente, para as pessoas que estão assistindo, para mim também. Bom, primeiro de tudo, como demorou um pouco para entrar a câmera no ar aí, mas primeiro de tudo eu queria agradecer, né? Primeiramente agradecer a Deus por ter colocado a gente aqui hoje, agradecer a você pelo convite que você me fez aí, fiquei muito lisonjeado mesmo, agradecer a família, né? Porque para a gente estar aqui, a família tem que estar em outro lugar, e agradecer as pessoas que nos assistiram, agradecer as pessoas que vão nos assistir ainda, e para que as pessoas estudem mais, né? Se profissionalizem mais, criem uma rotina de estudo, leiam livros, né? Assistam filmes interessantes. Eu tenho um sentido comigo, né? Às vezes a gente assiste filme que não tem nada a ver realmente, né? Independence Day, Jornada nas Estrelas. Mas aí eu começo a pensar assim, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero ser detetive? Então eu preciso assistir uma série de detetive. Eu quero ser milionário? Então eu preciso assistir filmes de pessoas milionárias. Eu quero ser um grande empresário? Então eu preciso assistir coisas que vão me levar a entender o empresariado, né? E quando, por exemplo, você assistiu uma série lá do The Walking Dead, você quer se preparar para o final do mundo apocalíptico, então você precisa assistir The Walking Dead. Isso é bem legal. Você falou do série, né? Eu gosto de assistir aquela O Sócio. Já assistiu? Muito legal, muito bom. Para nós empreendedores,
É o principal. A própria Netflix mesmo tem muitos filmes ali interessantes de se assistir. Né? Tem muitos filmes que você vai passar 1 hora, 2 horas da sua vida ali, beleza, foi legal, assistiu, legal. Não estamos falando para não assistir nenhum outro tipo de filme, né? Mas sim para que quando você quiser se profissionalizar em algo, que você vá atrás daquilo mesmo. Que você procure coisas sobre aquilo, né? Que seja interessante para aquilo que você está aprendendo. Que adicione conteúdo, né? E uma das coisas que eu mais falo, veja aí que você tem alguns livros aí atrás de você, uma das coisas que eu mais falo é livro, cara. A gente precisa ler mais livros. Né? Livros interessantes. Quer ler um Harry Potter? Leia Harry Potter. Mas leia um livro que vai agregar um valor maior à sua vida, né? Eu vou falar para você que eu estou lançando meu livro, né? Eu tenho um livro, eu tenho uma co-participação nesse livro aqui, Coaching e Aceleração de Resultados. Eu tenho. Só que aí eu resolvi escrever o meu livro. E aí o meu livro vai ser lançado agora no segundo semestre. Se chama A Arte do Como Fazer. Né? Eu sou um especialista, o nome do livro vai ser esse, A Arte do Como Fazer. E aí tem várias dicas justamente para que a pessoa pegue todo esse conhecimento e coloque em prática. Né? Então, quando ela pega, aprendeu, que tem muita gente, isso que eu percebi, que aprende e tem dificuldade de colocar em prática. Tá certo? Assim, o que acontece? E aí o tempo vai passando. Começa a pegar informações e não coloca em prática. E aí, nesse livro, eu estou realmente colocando todos os meus episódios que eu passei, que eu patinei, e dando dicas e exercícios para que as pessoas coloquem em prática e façam o que tem que ser feito. O professor está perguntando assim, quando... só respondendo, desculpa, só perguntar aqui, professor, ele já está pronto, só que eu mandei para uma pessoa e ela já está dando uma readequada e pediu para me acertar algumas coisas. Então, o objetivo é ser junho, mas com corona provavelmente deve ser julho ou agosto. Pelo menos o meu objetivo. No máximo no dia do meu aniversário, que é 13 de setembro. Parabéns, grande presente. Vai ser, o pessoal está gostando bastante. O título é bom, o conteúdo é legal. E é bacana isso porque realmente as pessoas têm muita informação. Informação você tem em qualquer momento, em qualquer lugar. Você abriu o seu smartphone, você tem informação. Você olhou para a televisão, você tem informação. Em qualquer lugar você tem informação. Então as pessoas precisam sair da informação e ir para a prática. Sair da... Voltou aí, cara? Voltou, né? Oba. Voltou. Legal. Aí, professor, tem alguém que falou que a Nayara. Parabéns. A Nayara é minha esposa, é uma grande parceira de negócio também. Devo muito disso tudo, desse sonho realizado a ela também. É uma grande mulher na minha vida. Parabéns. O que seríamos de nós, homens, né, se nós não tivéssemos mulheres fortes ao nosso lado, não atrás da gente, né? Ao nosso lado. Não é verdade? Exatamente. Com então, certeza, sem dúvida. Meu amigo, assim, foi muito bom conversar contigo, foi bem legal. Já voltamos, né? O Jaon falou que travou, mas já voltamos. Assim, foi muito bom. Por que o Deu uma travada aí agora. Isso. Eu estava falando o seguinte, que a gente vê o porquê do interesse do governo e das mídias não trabalharem a educação. Porque quando a gente começa a... Opa, vamos lá. Outras coisas ficam subentendidas porque
não tem educação. E aí a população fica facilmente manipulada, né? Porque não questiona, não entende, acredita que tudo que vê na televisão é certo, aí fica essa polarização, né? De um lado, uma galera que acha que de um lado está certo, de outro lado, aí começa a ter os conflitos e os confrontos, por quê? Porque falta a educação. E parabéns por você ser um professor, né? Está capacitando pessoas profissionalmente. Parabéns. Muito obrigado. Cara, muito obrigado pela tua participação, foi muito show, gostei muito. Eu que agradeço. Prazer foi todo meu. Pode ter certeza. Por favor. Um grande abraço, meu amigo. Ótimo feriado para todos aí. Quem gostou da live, compartilha. Né? Se precisar de alguma coisa, alguma informação, entre em contato comigo ou com o Tirso. Tá legal? Muito obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau.